Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo, e acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor, e ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não! Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Timóteo, meu filho,
Estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Sua maldade trará seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não o temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Mas se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará sua vida. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso. Por causa de seu grande pecado e sua hostilidade, vocês dizem, os profetas enlouqueceram e os homens inspirados não passam de tolos. E ainda assim vocês abandonaram o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que se afastarem de ti serão envergonhados. Serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, quantos são aqueles que estão desviados? Quantos são aqueles, ó Deus, que abandonaram a comunhão da sua igreja, que abandonaram o culto ao Senhor, que abandonaram a comunhão com o Senhor
porque já não leem mais a Bíblia, já não oram mais e já não buscam mais servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Ó Pai, por vezes o inimigo pode enfraquecer aqueles que são seus servos. Por vezes, ó Deus, as tentações podem derrubar aqueles que estão de pé. Por vezes, ó Deus, ilusões desse mundo podem enganar aqueles que um dia caminharam com o Senhor. A sua palavra, ó Deus, deixa claro, deixa avisos de que tomar o caminho de volta, se afastando do Senhor, é perigosíssimo. Ó Deus, mas ao mesmo tempo, a sua palavra convida aqueles que se afastaram do Senhor para que se arrependam e voltem-se à sua presença. O Senhor é aquele que, se confessarmos os nossos pecados, é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, perdoando os nossos pecados. E não há aquele, ó Deus, que tenha se desviado pelo caminho, que não seja recebido de volta, se vier arrependido aos pés do Senhor. Conceda, Pai, se há irmãos e irmãs ouvindo esta oração, que por qualquer motivo que seja, por frustrações, decepções ou pecado, estão longe do Senhor, rogo a Ti, ó Pai, traga-os de volta, para que possam continuar a desfrutar da Sua presença, da Sua companhia e do Seu cuidado. Fortalece-os, ó Deus, que possam ter a coragem de retornar. Por vezes é tão difícil, mas fortalece-os para que retornem à comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Entrego cada um dos meus irmãos desviados em suas mãos, em nome de Jesus. Amém.